Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí no Brasil. É um prazer recebê-los aqui no meu Periscope. Fico muito feliz em ter a companhia de vocês para mais um bate-papo aí praticamente 12h30 aí no Brasil. Aqui na Flórida, em Orlando, 10h30 da manhã. Me sinto feliz e privilegiado de poder compartilhar com vocês de momentos especiais de estudo num domingo. Vocês sabem que eu posso estar em qualquer lugar do mundo, mas eu sempre tô legal no portal F3 Foco Fosse Fé. Então, para mim é uma alegria receber vocês aqui no meu cantinho, na minha casa, poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida, com a minha família, a minha intimidade, para falar de direito, para falar de dicas de assuntos especiais que vem caindo muito nas provas e que eu acredito que podem cair nas provas que vocês vão realizar. A galera que vai fazer o exame de ordem agora aí, eu acho que os temas que eu vou abordar hoje com vocês podem cair na próxima prova, do dia 27 de novembro. Acredito sinceramente que tudo que eu vou falar aqui são assuntos que podem cair em quaisquer concursos públicos que vocês venham a realizar. São assuntos que eu selecionei nesse nosso programa Papo com o PB. Eu selecionei 300 assuntos que estão dentre os assuntos que mais caíram em provas em 2015 e em 2016. Eu acho que eles podem cair em quaisquer provas que vocês venham a realizar. Ontem eu puxei das dicas 1 a 5 e agora eu vou puxar das dicas 6 a 10. Eu vou começar com o direito administrativo, vou partir para o direito civil, vou pular para direitos humanos, passo para direito tributário e vou fechar com a dica de ética. Antes que eu comece, todavia, deixa eu fazer duas informações aqui. A primeira, eu bloqueei aqui o chat para que a aula possa fluir, não trave e não fique com pessoas inconvenientes, não é? Comentando, perturbando a aula o tempo inteiro, atrapalhando quem realmente está disposto a estudar. Ontem, quando eu fiz a minha transmissão de dentro do Magic Kingdom na Disney, ela está disponível, eu não estava com o chat ativado para mim. E aí várias pessoas depois me mandaram mensagem no WhatsApp: porra, PB, tinha um garoto extremamente inconveniente, um tal de Felipe, que ficou perturbando a porra da transmissão inteira. São pessoas que não têm o mínimo de simancol, entram numa aula para ficar atrapalhando quem está estudando. E o pior foi eu ver gente dando ibope para um retardado mental daquele e nego batendo palma, dando risada de um imbecil que consegue entrar numa aula de direito para atrapalhar pessoas que estão parando o seu tempo para estudarem. Obviamente que eu fui assistir o reprise ontem, me deu o trabalho de assistir o reprise, bloqueei o cara, tá bloqueado das minhas redes sociais, não participa mais, porque não faz sentido uma pessoa se dar o trabalho de entrar no Periscope para atrapalhar uma transmissão, desrespeitando um professor e desrespeitando os alunos que estão querendo aprender. Vocês sabem que o que sempre marcou o meu Periscope foi esse traço de quando eu estou fazendo as minhas aulas, as minhas lives, eu levo isso aqui a sério, como se fosse uma aula ao vivo. Então eu vou começar com vocês com o chat bloqueado. Eventualmente, se alguma pessoa que eu sigo, os professores do curso, alguns amigos pessoais entrarem e comentarem, é porque aqui está aberto unicamente para comentários dos professores, tá certo? Bom, antes que eu comece, eu quero dizer a vocês, né, a gente está aqui hoje na véspera do Halloween aqui na Flórida, e tem um monstro chegando aqui em cima de mim com 2 facas. Eu vou filmar ele para vocês. Olha isso aqui, galera. Olha quem está chegando aqui com 2 facas poderosas. Você é um monstro? Uau, esse é o Pedroca, meu companheirão. Para quem não conhece, é o meu filhão, meu melhor amigo. A gente tirou essas 2 semanas para a gente poder ficar um pouco junto, a gente estava precisando disso. E chegou uma bruxinha, Pedroca, chegou uma bruxinha linda. Manda um beijo aqui, Laís, pra galera. Bruxinha, você é a bruxinha? Você é fada ou bruxa? Os dois. Os dois? Ah, que coisa mais. Chega aqui pertinho, vem cá, mais pertinho. Fala um beijo, galera. Um beijo, galera. Isso, olha que olhão lindo que essa garota tem. Pedroca, vem aqui, tira essa máscara aí. Fala uma coisa aqui pra essa galera do Brasil inteiro. É pra estudar? Sim. Quem estuda, o que é que acontece? Passa na prova, óbvio. Isso. E vale a pena, tá com a boca toda suja de vitamina. Seu mané. Papai vai começar aqui a aula rapidinho pra gente poder sair, tá bom? Vamos lá se arrumar. Bota o tênis os dois. Bom, moçada, vamos nessa, né? Com esse clima de família, de amor e sempre com a vocação para o estudo. Vocês percebem que a mensagem que eu passo educando meus filhos desde pequenos, a importância do estudo para construir uma vida próspera de uma maneira honesta, através do caminho da sabedoria, isso é fundamental. Mandar um beijo à professora Isabelle Gravatar, que acabou de entrar aí na transmissão. Beli, te amo, querida, você é maravilhosa. Infelizmente você não pôde vir com o Homero, com o Vitão, com o Cissa. Os meninos estão morrendo de saudade dos priminhos, tá? Você mora em meu coração. Na minha humilde opinião, é a melhor professora de processo do trabalho do Brasil, Isabelle Gravatar. Se eventualmente tiver alguém aí que não segue ela,
pode clicar aqui em cima desse lilás na telinha e seguir. Ela é maravilhosa, uma professora espetacular e vai participar desse meu papo com o PB, essas minhas transmissões diárias. A gente vai organizar um dia para a Isabelle Gravatar entrar aqui e trazer dicas de processo do trabalho para vocês do Brasil inteiro, tá bom? Beijo, prima. Te amo. Vamos nessa. Vou começar com direito administrativo. Anotem no caderno, acho que todo mundo já montou um caderninho para esse papo com o PB, correto? Então a gente tem um caderninho aí, eu espero que todos tenham separado um caderno, são 300 dicas, 300 assuntos, a gente vai encher um caderno inteiro nesse mês de novembro. Então, bote aí, dica 006, direito administrativo, dica 006, direito administrativo, extinção dos atos administrativos. A dica 6 é direito administrativo, extinção dos atos administrativos, ok? Bom, bote um parênteses, anulação versus revogação. Anulação versus revogação. Dica número 6, extinção dos atos administrativos, anulação versus revogação. Maravilha? Vamos embora. Quando a gente fala de anulação e de revogação, nós estamos nos reportando a duas vias de extinção dos atos administrativos. Lembremos-nos, não custa, que o ato administrativo é aquele instituto que reflete a via através da qual a administração pública manifesta unilateralmente a sua vontade. O ato administrativo é um instituto que a gente estuda para que a gente aprenda como é que a administração manifesta unilateralmente a sua vontade. Em qualquer manual de direito administrativo que você fizer uma boa leitura, você vai aprender que o ato administrativo é a via de manifestação unilateral de vontade da administração. Não é, sabemos todos, a única via de manifestação de vontade da administração. A administração manifesta vontade através de acordos, através de contextos multilaterais, como o contrato administrativo, os convênios e consórcios. O ato administrativo é aquela via através da qual a administração unilateralmente, individualmente, exterioriza a vontade direcionada a saciar alguma finalidade dentro do princípio maior da persecução permanente da satisfação do interesse público. Então, o ato administrativo ele tem formas especiais de extinção. E duas dessas formas caem muito em prova, que são a anulação e a revogação. Anulação e revogação são formas de extinção do ato administrativo. E o que significa cada uma delas e o que diferencia essas duas formas de extinção do ato administrativo entre si? Vamos lá. Quando a gente fala de anulação, a gente está se referindo a uma situação jurídica em que a administração pratica, evidentemente através de um agente, um ato administrativo de maneira viciada. O ato nasce com alguma patologia. E esse ato, ao se praticar de forma patológica, com algum vício, com algum defeito, ele não cumpre os requisitos necessários para merecer a chancela da validade. É um ato que não é válido. Um ato praticado com vício em um dos seus elementos, na competência, na finalidade, na forma, no motivo, no objeto. Um ato que colide com os princípios que regem a administração pública. Um ato que, por qualquer que seja a razão, nasce de forma viciada. Ele tem uma patologia genética, de gênese, de nascimento. E esse ato não pode prosperar, esse ato não pode seguir produzindo seus efeitos, porque é um ato que nasceu colidindo com as normas que o ordenamento jurídico delineou para que ele tivesse que obedecer para ser válido. Esse ato, quando nasce de maneira viciada, colidindo com os proclames normativos do ordenamento jurídico, não obedecendo os requisitos de validade, precisa ser invalidado. Salvo uma hipótese de convalidação, que é uma chance que o ordenamento jurídico dá de a gente suprimir o vício e convalidar o ato, salvo uma hipótese de convalidação, esse ato deve ser anulado. A anulação é a via que o ordenamento jurídico adotou para possibilitar a retirada do mundo jurídico de um ato que não cumpriu os requisitos de validade.
A anulação é uma causa de extinção de atos administrativos que nasceram com uma patologia, com um vício de formação. Então, toda vez que você olhar para a prova e falar de anulação, você estará falando de uma via de extinção de um ato administrativo que tem um problema no plano da validade. Um ato que nasceu sem cumprir os requisitos necessários para obter a sua validade. Obrigado, Beli, pelos coraçõezinhos. Tudo bem? Bom, vejam, a anulação ela pode ser decretada de ofício pela própria administração pública, mas pode também ser decretada pela própria administração pública em razão de uma provocação do administrado mediante a instauração de um processo administrativo. Ainda pode ser decretada judicialmente, através do exercício da jurisdição no Poder Judiciário provocada pelo administrado com ajuizamento de uma ação. É dizer, quando você estiver fazendo uma prova, a anulação do ato administrativo ela pode ser decretada tanto em sede administrativa como em sede judicial. Em sede judicial, isso acontece quando o administrado ajuiza uma ação pedindo a anulação do ato administrativo. É uma ação anulatória, é uma ação para anular o ato administrativo. Pode ser uma ação ordinária para anular o ato administrativo. Pode ser um remédio constitucional como mandado de segurança, impetrado em face de determinado ato coator que se acusa ser ilegal ou com abuso de poder, e o judiciário concede a segurança e invalida, extinguindo aquele ato administrativo viciado. Então, a anulação dos atos administrativos ela pode ser decretada judicialmente, no bojo de processos judiciais que se instauram em razão do ajuizamento de ações pelos administrados, ações ordinárias ou ações de procedimentos especiais. A anulação também pode ser dada em sede administrativa fora do judiciário. A anulação pode decorrer de uma iniciativa de ofício do próprio agente público. Ele percebe que praticou um ato viciado e, no chamado comando da autotutela que a administração goza, o próprio agente público pode anular o ato que ele mesmo praticou, percebendo que esse ato se praticou de forma viciada. Às vezes, não é o próprio agente que praticou o ato, mas um agente superior, que no bojo do poder hierárquico pode anular atos viciados praticados por seus subordinados. Então, a anulação ela pode ser promovida pela própria administração de ofício, seja pelo próprio agente praticante do ato ou por um agente que fica numa posição hierárquica superior. Então, na prova, você pode marcar verdadeiro se vier uma alternativa dizendo que a anulação dos atos administrativos, além de ser viável de ser declarada judicialmente, pode ser declarada de ofício pela própria administração, com base no princípio da autotutela. A autotutela que permite à administração rever seus próprios atos e invalidá-los por constatar que eles foram colidentes com os comandos que regem a vida na administração pública. Gente, a anulação também pode se fazer administrativamente sem que seja por uma iniciativa de ofício da administração. A anulação de um ato administrativo pode decorrer de uma impugnação administrativa promovida pelo administrado, instaurando o famoso processo administrativo. Um golinho de café não faz mal a ninguém, né? Então você pode marcar verdadeiro na sua prova que o administrado pode impugnar os atos da administração, fomentando a instauração de processos administrativos e sendo provida aquela impugnação, julgada procedente aquela reclamação, a anulação do ato administrativo pode se dar em sede de processo administrativo. Tudo bem? O que é que vocês estão percebendo? Eu posso ter anulação de ato administrativo em sede judicial e em sede administrativa. Em sede administrativa, por iniciativa de ofício da administração, com base no princípio da autotutela, ou em razão de um processo administrativo instaurado por força de uma impugnação promovida pelo administrado àquele ato da administração. Guarde com carinho o que eu vou falar agora. Quando ocorre a anulação do ato administrativo, ela, em regra, opera efeitos ex tunc, retroativos. Isso já caiu várias vezes em prova. A anulação, em regra, opera efeitos retrospectivos para trás. Ela retroage. Por quê? Raciocine. A gente está falando de um ato da administração que já nasceu viciado. Então, se ele nasceu viciado, se ele já nasceu com um vício genético de formação, todos os efeitos que ele foi produzindo, em tese, são efeitos que não poderiam ter se materializado. Então, a gente diz, e na prova, sem dúvida alguma, essa é a resposta, que, em regra, a anulação dos atos administrativos opera efeitos retroativos, opera efeitos ex tunc, ressalvando-se apenas as situações em que a gente preserva direitos adquiridos
por terceiros de boa-fé, em nome do princípio da segurança jurídica. Então, terceiros de boa-fé que tenham adquirido direitos com base na crença da validade daquele ato da administração, enquanto o ato não tinha sido declarado inválido, não tinha sido anulado, terceiros de boa-fé que adquiriram direitos, a gente possibilita a preservação dos direitos já adquiridos por terceiros de boa-fé. De sorte a que a gente diz que a anulação opera efeitos retroativos, sim, ela tem efeito ex tunc, mas deixando a salvo os direitos adquiridos por terceiros de boa-fé. Na revogação, a gente tem uma outra situação jurídica. Passo a falar da revogação. A revogação é uma medida que a administração toma em relação a atos válidos. Atos válidos não são atos viciados, atos que nasceram da maneira correta. Atos válidos que a administração praticou sem nenhum vício, mas que, ao longo do tempo, passaram a se tornar desinteressantes. A manutenção do ato começa a se revelar inconveniente ou inoportuna à supremacia do interesse público. E o administrador percebe que aquele ato de efeitos continuados, que continua produzindo seus efeitos, passa a colidir com os valores da conveniência e da oportunidade. O ato não é viciado, o ato não é anulável, o ato não tem nenhum vício no plano da validade. Ele nasceu e ele continua sendo totalmente válido, mas ele, no plano da eficácia, se torna inconveniente. A administração pode tomar uma decisão discricionária, não é obrigatória, de retirar esse ato do mundo jurídico. Daí a gente diz que ocorre a revogação do ato. Revogar é botar a voz para trás. Vogare et re. Revogar algo é retirar o que você mesmo fez. A voz que você impôs à frente, você traz ela de volta para trás, desfazendo aquilo que você havia feito. A revogação é uma medida administrativa que o administrador pode tomar para retirar do mundo jurídico atos válidos que, pelo passar do tempo, se tornaram inconvenientes ou inoportunos. Daí a gente dizer que a revogação é diferente da anulação, primeiramente, por quê? Porque a anulação é uma via de retirada de atos viciados, atos com defeitos, atos inválidos, ao passo que a revogação é uma medida para retirar do mundo jurídico atos válidos, atos que não têm qualquer vício. O que motiva o administrador a revogar um ato é o fato de esse ato ter se tornado inoportuno, inconveniente, no que tange à continuidade da produção de seus efeitos. Observe que a revogação está atrelada ao plano de eficácia e não ao plano da validade. No plano da eficácia, a continuação dos efeitos do ato se torna inconveniente, inoportuna, supervenientemente. Já a anulação está atrelada ao plano da validade. Você me viu dizer minutos atrás que a anulação pode ser decretada judicialmente, em razão de um ajuizamento de uma ação do administrado. A revogação não. Anote isso com amor aí nos seus apontamentos. A revogação do ato administrativo é uma medida exclusiva do administrador. Revogar um ato é um ato. É um ato que eu pratico. O ato de revogar um outro ato. Esse ato de revogar um ato administrativo é um ato discricionário e exclusivo da administração. Nas provas, somente a administração pode revogar um ato, porque somente o administrador pode valorar se realmente esse ato se tornou ou não inconveniente ou inoportuno ao interesse público. O judiciário não tem essa possibilidade de entrar nessa valoração de mérito, valorando se ocorre a inconveniência ou a inoportunidade superveniente. Por isso, na sua prova, pode marcar verdadeiro na alternativa que disser que a revogação dos atos administrativos é privativa da administração, do poder executivo, não sendo viável de se materializar no poder judiciário. E para fechar com chave de ouro, vejam, a revogação, ela, quando se materializa, ela produz efeitos ex nunc, para frente, diferente da anulação, que em regra produz efeitos ex tunc. E por quê? Vamos raciocinar com coerência? Porque se eu estou, ao revogar, se eu estou retirando um ato válido, um ato lícito, não tem por que eu eliminar os efeitos pretéritos, porque todos eles foram efeitos válidos, não são efeitos daninhos. Então, na revogação, a gente diz que, ao se praticar uma revogação de um ato administrativo, a revogação produz efeitos ex nunc, ao passo que a anulação produz efeitos ex tunc. Então vamos sintetizar as diferenças. Anulação é para atos inválidos. Revogação é para atos válidos. Anulação, eu estou falando de um vício no plano da validade. Revogação, eu estou falando de algo que acontece no plano da eficácia. A continuação dos efeitos do ato se torna inconveniente ou inoportuna. Anulação, tanto a administração como o judiciário podem. Revogação, só o administrador pode.
Anulação, em regra, opera efeitos ex tunc. Revogação, opera sempre efeitos ex nunc. Tudo bem? Essa foi a dica 006. Vamos para uma rapidinha, curtinha. Dica 007, direito civil. Anote aí. Direito civil, dica 007, direito de família, causas de extinção do poder familiar. Causas de extinção do poder familiar. Então, direito civil, dica 7, direito de família. Ontem eu falei de parte geral, agora eu vou para o direito de família. Causas de extinção do poder familiar. Moçada, o Código Civil define 5 hipóteses, como as hipóteses legais, as causas legais de extinção do poder familiar. Vocês sabem quais são essas 5 causas de extinção do poder familiar? Vamos lá. Você vai lembrar de um macete bobinho. Existe um amigo meu que me fez aprender essas 5 causas de extinção do poder familiar. Eu vou contar para vocês, é um macete bobinho, mas que na hora da prova ajuda, o nome desse meu amigo. E se vocês lembrarem o nome desse meu amigo que me ensinou as 5 causas de extinção do poder familiar, na hora da prova, ao meramente lembrarem o nome desse meu amigo, vocês vão lembrar, ao olharem para o nome dele, das 5 causas de extinção do poder familiar. Pedroca, vem aqui. Você vai me ajudar aqui. O nome desse meu amigo era professor Mamed. Professor Mamed, um grande professor de direito civil que eu tive na faculdade. Professor Mamed. Pedroca, fala aqui pra galera, agora que já tirou a fantasia, tá com a roupa do Brasil, o nome desse professor, Mamed. Fala aí. Mamed, fala. Mamed. Qual é o nome do professor? Mamed. Mamed. Vocês estão vendo o Pedroca falar? Professor Mamed. Isso é um processo de memorização. Vem cá pra você ver que legal. Você aprender essa com o papai. Você que está em casa, fala comigo. Mamed. Fala, Pedroca. Mamed. Mamed. Escreva nos seus apontamentos. Mamed. M-A-M-E-D de dado. Quem me ensinou o poder familiar foi quem me deu aula de direito de família. Na minha faculdade era o grande professor Mamed, muito querido por todos. Quando você olha para Mamed, olha as letrinhas. M-A-M-E-D. M. Morte. Se os pais falecerem, extingue-se o poder familiar. Então, a morte dos pais, filho, é uma causa de extinção do poder familiar. Aquela brincadeira com sua irmã, pode ir, vai. Morte, morte. O M de Mamed, morte. A de adoção. A adoção constitui, né, a paternidade adotiva e extingue para os pais originários o poder familiar, para os pais biológicos, melhor dizendo, né? Então, a adoção é a segunda causa definida por lei no Código Civil como causa de extinção de poder familiar. A terceira é o M de maioridade. Os menores passam a se tornar maiores quando completam 18 anos, não apenas se tornam plenamente capazes, como promove-se em razão do alcance da maioridade a extinção do poder familiar dos pais sobre os filhos. Então, M de maioridade. O E é de emancipação. Ocorrendo a emancipação, por qualquer daquelas hipóteses do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, qualquer das hipóteses de emancipação legal, voluntária ou judicial, extingue-se o poder familiar, porque com a emancipação o menor se torna um menor capaz, plenamente capaz, titular da capacidade civil plena. A emancipação é um fenômeno que possibilita a antecipação da capacidade plena, da capacidade de fato para aquele que em razão da menoridade não a teria. Então, morte, adoção, maioridade, emancipação, e o D é de decisões judiciais. O juiz, um tribunal, pode ordenar a extinção do poder familiar naquelas hipóteses que o Código Civil autoriza. As 5 causas de extinção do poder familiar estão previstas nos incisos 1 a 5 do famosíssimo artigo que toda hora cai em prova, 1635 do Código Civil. O artigo 1635 vai listar nos incisos 1 a 5 as hipóteses de extinção do poder familiar. Anote aí nos seus apontamentos, porque é um artigo bom para cair em prova, o 1635, que vai definir a morte, a adoção, a maioridade, a emancipação e as decisões judiciais. O próprio 1635, lá no inciso 5, quando falar de decisões judiciais, já vai remeter ao artigo 1638. Se vocês abrirem o Código Civil, vocês vão ler que o 1635, inciso 5, já diz que decisões judiciais são essas que podem provocar a extinção do poder familiar. É quando o juiz percebe que está configurada uma situação fática prevista no 1638. Os pais que deixam o filho em abandono,
os pais que castigam imoderadamente os filhos menores, os pais que praticam atos contrários à moral e aos bons costumes. Percebam, portanto, que praticam infrações reiteradas no exercício do poder familiar. Então, por decisão judicial, é possível que se ordene a extinção do poder familiar. Tudo bem? Pegaram a dica 007, direito civil, direito de família, causas de extinção do poder familiar? Na hora da prova, é só lembrar do professor Mamed, que foi o meu professor que me ensinou direito de família. Mamed, morte, adoção, maioridade, emancipação e decisões judiciais. Estamos juntos? Para a gente encerrar essa live, eu vou encerrar com a dica 008, que eu tenho que encerrar aqui agora, minha esposa e meus filhos estão me esperando já ali para a gente sair, a gente tem um horário agora, e ao longo do dia eu volto com a dica 9, dica 10 e vou puxando com vocês. Eu só espero que vocês todos me acompanhem todo dia aqui no Periscope. Quem não puder me ver ao vivo, vê na reprise. Tá legal? E eu vou fazer agora, para a gente encerrar essa live, a dica 008 com direitos humanos. Tudo bem? Direitos humanos, dica 008. E essa dica 008 de direitos humanos é sobre tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. E com ela eu vou encerrar essa nossa live. Quero pedir a todos vocês que estão aí, tanto no ao vivo como no reprise, se eventualmente alguém de vocês que está aí ainda não estiver seguindo no Instagram a minha conta pessoal ou a conta do Portal F3, que vocês sigam. Eu sempre aviso no Instagram quando vai ser a próxima transmissão aqui no Periscope. Então, quem ainda não tomou nota, anote aí, por favor, o Instagram, @PortalF3, @Portal F3, tudo bem? Que é o nosso curso, Portal F3, tá certo? E o meu Instagram pessoal, @Pedro Barreto Portal F3, @Pedro Barreto Portal F3. O Instagram do Portal tem mais de 50 mil amigos seguindo. O meu tem 65 mil amigos seguindo. @Pedro Barreto, meu Barreto é com 2R e 2T, hein? @Pedro Barreto Portal F3 e @Portal F3. E ó, para quem gosta de estudar constitucional, que na próxima live eu vou trazer constitucional de novo. Ontem eu fiz uma muito bacana de emendas, não foi? Para quem gosta de constitucional, eu tenho um grupo de estudo com mais de 50 mil pessoas estudando constitucional comigo e com o Rafa lá no Instagram. É o @EuAmoConstitucional. Tome nota aí. E se você não segue, siga @EuAmoConstitucional. Tudo bem? Se você gostar e puder, em algum dos nossos posts, vá lá e marque seus amigos, para que eles também sigam. A gente resolve questões de prova, a gente faz muita coisa legal de direito constitucional no @EuAmoConstitucional. Vamos lá, dica 007, melhor, já é a dica 008, né? A 006 foi administrativo, atos, a 007 foi extinção do poder familiar, dica 008, tratados internacionais de direitos humanos. Gente, na prova, a banca pode perguntar a vocês qual é a natureza jurídica dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Esses tratados internacionais, eles podem ter duas diferentes naturezas. Eu posso ter tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, sendo equiparados a emendas constitucionais ou não. Eu tenho dois tipos de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Aqueles que são equiparáveis a emendas constitucionais e aqueles que não são. Saúdo o professor Rafael Barreto, meu irmão RB, meu parceiro do Eu Amo Constitucional, meu parceiro que dá a segunda fase de constitucional comigo e está estudando a fundo aí para começar a dar a segunda fase tributária junto comigo. RB na área, um beijo para Rafa Barreto. Quem ainda não segue ele no Periscope, clica aí quando ele aparecer comentando, botar algum coraçãozinho e passem a segui-lo. É meu irmão, meu parceiro de direito constitucional, direitos humanos, e está aí afiado para começar a ensinar tributário junto comigo, tá? Então, vamos lá. Tratados internacionais, na prova de vocês vão marcar ou a letra que diz que eles equivalem a emendas constitucionais ou a letra que diz que eles não equivalem a emendas constitucionais. Manda sim, Rafa. Bom, vamos lá. Qualquer que seja o tratado internacional que verse sobre direitos humanos, sendo equiparável a uma emenda constitucional ou não, anote aí nos seus apontamentos. Todo tratado internacional que tiver por objeto normas de proteção à integridade dos direitos humanos, todo tratado internacional que venha a tutelar a integridade dos direitos humanos, ele tem um status superior às leis. Jamais coloque os tratados internacionais que trazem normas de proteção aos direitos humanos na mesma plataforma legal. Eles sempre ficarão acima das leis. A grande questão é se eles conseguem migrar para o plano normativo constitucional ou não.
O que você vai ter que analisar é se esses tratados alcançam o status de emenda constitucional, ganham a equivalência a uma emenda constitucional ou não. Mas, ganhando ou não, eles sempre serão superiores hierarquicamente às leis. Naquela nossa tradicional e histórica, clássica pirâmide de Kelsen, os tratados internacionais jamais ficarão ali no segundo andar, na plataforma onde ficam as leis e as fontes que se equiparam às leis. Leis ordinárias, complementares, delegadas, medidas provisórias, resoluções que veiculam normas gerais e abstratas, normas primárias. Os tratados que versam os direitos humanos, não, eles ficam sempre acima. O STF, desde o julgamento há quase uma década, do case do Pacto de San José da Costa Rica, para disciplinar a questão da prisão do depositário infiel, o STF firmou a jurisprudência do Brasil, já adotada em algumas Supremas Cortes, em algumas cortes constitucionais de alguns países, de que os tratados que foram construídos no processo de internacionalização dos direitos humanos, para trazer normas de proteção aos direitos humanos, esses tratados sempre devem ser considerados como fontes normativas superiores às leis. E em alguns países, como foi o caso no Brasil, houve modificação nas constituições para que, através de emendas constitucionais, se mudassem as constituições de alguns países, e o Brasil é um desses exemplos, para se determinar na própria Constituição que alguns tratados internacionais podem ter o status de emenda constitucional. E olhem qual é a grande importância de se admitir que certos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos têm equivalência à emenda constitucional. Sabe qual é a grande importância? É que as normas desses tratados passam a ser consideradas normas constitucionais, dotadas de supremacia, com a mesma posição hierárquica das normas que estão dentro do texto da Constituição. Os tratados internacionais que têm equivalência à emenda constitucional, eles são tratados como emenda, logo suas normas são normas constitucionais, dotadas de supremacia no ordenamento jurídico, são parâmetros para controle de constitucionalidade. Então você tem que analisar se aquele determinado tratado que veio versar sobre direitos humanos tem ou não a equivalência a uma emenda constitucional. Como é que eu posso saber se ele tem ou não essa equivalência? É bem fácil. Para que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos tenha equivalência à emenda constitucional e as suas normas tenham supremacia e sejam consideradas normas constitucionais, 2 requisitos têm que ser cumpridos. Quais são esses 2 requisitos? E falo deles saudando a amada professora Cláudia Molinaro, que junto com Rafa Barreto entra aí na live. Claudinha Molinaro, um beijo, querida. Quais são os requisitos para que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos tenha equivalência à emenda constitucional? São 2. Um de caráter temporal, o outro de caráter procedimental. Qual é o requisito temporal? Esse tratado tem que ter sido aprovado no Brasil após 8 de dezembro de 2004. A gente tem que estar falando de um tratado internacional que o Brasil internaliza posteriormente à vigência da emenda constitucional 45, famosa reforma do judiciário, de 8 de dezembro de 2004. Esse é o primeiro requisito. O tratado internacional tem que ser internalizado no Brasil posteriormente à emenda 45, posteriormente a 8 de dezembro de 2004. E qual é o segundo requisito? No procedimento de internalização do tratado, no procedimento em que o Congresso Nacional incorpora esse tratado, ratificando ele, expedindo o decreto legislativo de ratificação dele, internalização dele, autorizando a internalização, né? É necessário que se obedeça ao mesmo trâmite que é imposto pela Constituição para aprovar uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, você só pode chegar na sua prova e marcar que aquele tratado internacional equivale a uma emenda constitucional se ele for um tratado protetivo a direitos humanos, internalizado no Brasil após a emenda 45 de 8 de dezembro de 2004 e que, na sua aprovação pelo Congresso Nacional, se obedeceu o mesmo rito, o mesmo trâmite que a Constituição exige no artigo 60 para a aprovação de uma PEC que tenta se converter numa emenda constitucional de reforma. Ou seja, a mesa diretora do Congresso, ao perceber que aquele tratado versa sobre direitos humanos, ela tem que deliberar sobre a possibilidade de separar as casas para fazer a votação, para buscar a aprovação desse tratado em apartado, buscando-se os 2 turnos na Câmara e os 2 turnos no Senado com aprovação de 3/5. Porque se eu quero dar uma equivalência a esse tratado a uma emenda constitucional, eu tenho que aprová-lo da mesma maneira que a Constituição exige que se aprove em PECs para virar emendas constitucionais. Então, para que um tratado internacional que versa sobre direitos humanos tenha a equivalência à emenda constitucional e possa então ter nas suas normas, normas constitucionais com supremacia e que são parâmetros para controle de constitucionalidade, é imperioso que esse tratado, ao chegar no Congresso Nacional,
após remetido pelo presidente, seja votado ora na Câmara, ora no Senado, em separado, com 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado, alcançando-se nas 4 votações um quórum de 3/5 de aprovação. Então vamos recapitular. Quando é que na minha prova eu digo que um tratado internacional tem equivalência à emenda constitucional e suas normas são normas constitucionais? Quando ele versa sobre direitos humanos, quando ele é aprovado no Brasil após a emenda 45 de 8 de dezembro de 2004 e quando, para ser aprovado, ele passa pelo mesmo trâmite necessário para a aprovação de uma PEC virando emenda de reforma. Então, se esses requisitos forem cumpridos, versa sobre direitos humanos, é após a emenda 45 de 8 de dezembro de 2004 e foi aprovado com o mesmo rito exigido no artigo 60 para que uma PEC vire emenda, ele vai ter equivalência à emenda constitucional. Os primeiros cases no Brasil foram o nosso Tratado de Proteção das Pessoas Portadoras de Deficiências, que o Brasil internalizou, aprovado no Brasil após a emenda 45 de 2004, e o seu protocolo facultativo, o Pacto de Manhattan, né, um tratado celebrado lá na sede da ONU, em Nova York, né, ali de frente para a Baía ali de Manhattan, da Estátua da Liberdade, onde fica aquele prédio lindo da sede da ONU, lá em uma das sedes da ONU, está em Nova York, né, construída com o dinheiro do grande Rockefeller, o grande empresário John Rockefeller, que construiu aquele prédio para a ONU. Então, o Pacto de Nova York, o Pacto de Manhattan, de proteção às pessoas portadoras de deficiência. Então, esse foi, junto com seu protocolo facultativo, o primeiro tratado que o Brasil incorporou, tendo status de emenda constitucional. Aí você vai dizer, PB, e os outros tratados? E os outros tratados que versam sobre direitos humanos e ou foram internalizados antes da emenda 45 ou que venham a ser internalizados após a emenda 45 sem o rito necessário para uma PEC virar emenda. Eles não têm equivalência à emenda constitucional. Só terá equivalência à emenda constitucional o tratado que versa sobre direitos humanos, que é posterior à emenda 45 de 2004 e que foi aprovado com o mesmo rito necessário para uma PEC virar emenda. Aí você vai me dizer, e qual é o status desses tratados anteriores à emenda 45? Que foram internalizados antes da emenda 45, como foi o caso do Pacto de San José da Costa Rica, do Protocolo de San Salvador e de todos os outros tratados que o Brasil internalizou antes da emenda 45. Qual é o status deles? Preste atenção. Eles têm o status infraconstitucional, todavia supralegal. É a supralegalidade infraconstitucional. Quando eu falo de supralegalidade, é para mostrar que estão acima das leis. É o status supralegal. São os tratados supralegais, mas infraconstitucionais. Então eu tenho 2 tipos de tratados que versam sobre direitos humanos. Todos eles estão acima das leis. Alguns ficam acima das leis, mas abaixo da Constituição. Outros ficam acima das leis e dentro da pirâmide, no cume, no status constitucional. Os tratados que ficam acima das leis e entram no status constitucional, têm equivalência à emenda constitucional, são os que você aprendeu, repito mais uma vez, pedindo perdão pela insistência, aprovados após a emenda 45, com rito para uma PEC virar emenda. Os tratados que versam direitos humanos e que foram aprovados no Brasil antes da emenda 45, não têm equivalência à emenda constitucional. Mas, por versarem sobre direitos humanos, eles também não ficam num patamar meramente legal. Eles ficam abaixo da Constituição, porque não conquistaram a equivalência à emenda constitucional, mas acima das leis. Daí a gente fala de supralegalidade. Princesa, dá um beijinho aqui. São os tratados infraconstitucionais supralegais de direitos humanos. Tudo bem? Bom, é isso. Fechei com vocês as dicas 006, 007 e 008. 006 foi extinção dos atos administrativos, anulação e revogação. 007 foi direito civil, direito de família, causas de extinção do poder familiar. 008, direitos humanos, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e a sua estrutura, a sua natureza, o seu status normativo. Tudo bem, minha gente? Vou me despedir de vocês. Agora eu vou dar atenção a meus filhos, a minha esposa, vou sair um pouco aqui com a minha família. Mais tarde, ao longo do dia, eu volto para fazer as dicas 9, 10. Se der para fazer uma transmissão mais longa, eu vou até a 15. Quero falar com vocês de direito tributário, direito constitucional, ética, vários outros temas. Eu já separei 300 temas, eu já tenho uma pauta fechada, com 300 assuntos para conversar. E ao longo desse mês de novembro que chega, eu vou ter professores convidados aqui, falando de trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal. Vocês vão adorar, acompanhem diariamente o Papo com PB, não deixem de ter o caderninho de vocês, eu já falei, esse caderno de vocês, eu vou acabar com esse caderno de vocês. Vocês no final, eu quero que vocês mandem a foto e me marquem no Instagram. PB tá aqui, ó, Papo com PB. Aliás, vamos fazer uma coisa? Quem puder aí, tire uma foto do caderno, poste no Instagram e me marque.
Me marque no meu Instagram, @PedroBarreto_Portal_F3. Eu vou escolher um dos posts em que vocês me marcarem e vou fazer a doação de uma bolsa de 50% na segunda fase do Portal F3. Então, vamos lá? Quem aí postar no Instagram, tira uma foto do caderno do Papo com PB, posta no Instagram e faz uma legenda legal. Estou assistindo o Papo com PB, estou adorando, dicas legais, e eu quero ver e bota quais foram as dicas 1 até a 8, dica 1, dica 2, e bota isso no seu texto do Instagram. Me marca, porque eu vou olhar no meu feed do Instagram quem me marcou. E eu vou escolher um desses e vou dar uma bolsa de 50% na segunda fase do Portal F3, na disciplina que vocês escolheram. Olha que incentivo legal, tá certo? Para quem não tem meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. Então você publica no seu Instagram, marca na sua publicação o meu Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, tá legal? E faz uma legenda bacana dizendo que está participando do Papo com PB no Periscope, Pedro Barreto PB, e diz quais foram as dicas que eu já dei. Pelo menos os temas, quero ver quem tá ligado. Quem sabe aí você ganha uma bolsa aí de 50% na segunda fase. É grana, meu irmão, é mais de R$300 aí que você economiza. Já compra seus livros todos e ainda sobra um troco. Tá certo? Um beijo a vocês, excelente domingo, fiquem na paz de Jesus Cristo. Muito obrigado pela audiência. Se puderem, indiquem aos amigos e não se esqueçam, hein, nos sábados de novembro, 12, 19 e 26, tem evento ao vivo e gratuito do Portal F3, pela internet, de graça, 12, 19 e 26, lá do Rio de Janeiro. A gente vai fazer ao vivo o Brasil inteiro, eventos gratuitos com a nossa equipe de professores. Dia 12, dia 19 e dia 26, são 3 sábados seguidos, pela internet, pelo site do Portal F3, ao vivo, não paga nada. E nesses dias 12, 19 e 26, eu e uma equipe de professores do portal estaremos rodando o Brasil fazendo eventos presenciais. Dia 12 nós estaremos nos dividindo em Manaus e Belém. Em Belém e em Manaus. Dia 19 estaremos em João Pessoa, Recife e Salvador. Somos uma equipe grande, quase 15 professores, estamos nos dividindo. Recife, João Pessoa e Salvador. E estaremos também no Rio de Janeiro. No dia 19, que é a uma semana da prova da OAB, nós vamos estar em 4 capitais nos distribuindo. Rio de Janeiro, ao vivo, presencial. Recife, João Pessoa e Salvador, dia 19. E vou dar um toque, dia 26, que é a revisão de véspera, a gente vai estar em Brasília, em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Olhem que legal, olhem quantas capitais eu estou falando. No norte, Belém e Manaus, dia 12. No nordeste, dia 19, Salvador, Recife e João Pessoa. Dia 26, no Nordeste, em Fortaleza, no Centro-Oeste, em Brasília. E nos 3 dias, 12, 19 e 26, no Rio de Janeiro. E nesses 3 dias, 12, 19 e 26, ao vivo, com sinal aberto pelo site do Portal F3 para o Brasil inteiro. Online é gratuito. As que são presenciais, em algumas cidades, tem um valor pequeno de adesão, a taxinha pequena de inscrição. Vale a pena pagar e participar. É um evento lindo com vários professores do portal. A gente pegando um avião, indo até a cidade de vocês para fazer um dia inteiro, um sabadão de dicas no alvo. Fora aquela energia maravilhosa de você estar com a gente ali, abraçar, tirar aquela foto da vitória com os professores do Portal F3. Dia 12, Belém e Manaus. Dia 19, Salvador, João Pessoa e Recife. Dia 26, Brasília e Fortaleza. Nos 3 dias, Rio de Janeiro. E uma surpresa. Atenção, galera de Aracaju. Na sexta-feira, dia 18, eu e Rafa Barreto faremos de 8 da manhã às 17 horas um evento aí em Aracaju. De 8 às 17, eu e Rafa Barreto estaremos juntos fazendo um revisaço, 8 horas com PB e RB, Tributário Constitucional, Ética e Direitos Humanos. 8 horas com PB e RB em Aracaju. E no domingo, dia 20, eu e Rafa faremos o mesmo evento em João Pessoa. 8 às 17, domingo, em João Pessoa, PB e RB, fazendo um revisaço presencial. 8 às 17, em João Pessoa, dia 20, domingo. Direito Constitucional, Tributário, Ética e Direitos Humanos. Estamos fechando com a equipe de Maceió o mesmo evento em Maceió. Possivelmente vocês terão PB e RB em Aracaju, Maceió e João Pessoa, fazendo 8 horas a dupla Pedro Barreto e Rafa Barreto, fechando essas 4 disciplinas, Constitucional, Tributário, Ética e Direitos Humanos. Tudo bem? Um beijo no coração, eventos divulgados, espero contar com vocês e que vocês me ajudem a divulgar para os amigos. Agora sim, me despedindo, fiquem com o Senhor Jesus, abençoando vocês e suas famílias. Tenham um domingo maravilhoso, de muito estudo, com foco, força e fé. Tô legal no portal. Avante Família Portal F3. Avante Família Coaching Exame de Ordem. Juntos somos fortes. Beijo.